Sim. Já sim. Ah, beleza. Deixa eu aumentar aqui, porque está bem pequeno, né? Bom, então essa 1.5 fala o seguinte. Um pesquisador da Sloan Kettering Cancer Research Center foi uma vez criticado por falsificar dados. Entre seus dados, havia valores obtidos de 6 grupos de camundongos, com 20 camundongos em cada grupo. Esses valores foram dados para a porcentagem de sucessos em cada grupo. Em cada grupo, né? 53, 58, 63, 46, 48, 67%. Qual é a principal falha? Bom, a gente não tem muita informação, né? Mas o que a gente sabe é que cada grupo tem 20 camundongos, né? E a gente sabe essas proporções aí. Então, isso aqui é para cada grupo, né? Então, a gente tem aí um percentual de 53% do grupo, sei lá, fazem alguma coisa, né? Deve ser algum tipo de, sei lá, 53% deles apresentam tal característica, entende? Algo assim. Então, tem esses percentuais. Então, uma coisa que sempre é bom de fazer é ver se esses percentuais são possíveis, né? Porque esses percentuais eles são obtidos com base nesses 20 camundongos. Então, o que eu faria? Eu faria assim, o que é 53% de 20? Essa quantidade de camundongos é um número inteiro, né? 53% de 20 daria 106 sobre 10, que daria 10,6 camundongos. Isso é impossível, né? Você não pode ter observado 10,6 camundongos com alguma característica. Tem que ser um número inteiro. Então, esses percentuais aqui, se você fizer para os outros percentuais, vai dar a mesma coisa, tá? Se fosse 58, aqui daria 58 vezes 2, né, que daria 116, então daria 11,6. Não tem como, né, 6 décimos do camundongo teriam apresentado uma característica e os outros 4 décimos outra característica. Então, esse aqui é o problema, tá? Esses percentuais são impossíveis. Então, provavelmente foram falsificados, tá? Tudo bem, pessoal? Ah, tá. Tudo bem, achei que eu tinha que fazer uma conta mais elaborada. Ah, Não não, não, sabia não. que era isso. Pois é bem bobo, né? Mas enfim. Às vezes acontece isso, né? Principalmente se você tem um número muito pequeno, uma quantidade muito pequena de dados, aí acaba. Você consegue fazer esse tipo de checagem, né? Se o número fosse muito grande, tipo 100 camundongos, aí qualquer percentual inteiro que ele colocasse estaria certo. Mas, enfim, às vezes acontece esse tipo de coisa, né? Deixa eu voltar então para o 1.2 agora. Um estudo foi conduzido comparando mulheres adolescentes que sofriam de bulimia com mulheres adolescentes com composição corporal e níveis de atividade física similares. Abaixo estão listadas as medidas de entrada calórica diária registradas em quilocalorias por quilograma para as amostras de adolescentes de cada grupo. Tá, então beleza. Então aqui tem as adolescentes bulímicas e as saudáveis. Qual grupo tem maior variabilidade das medidas? A sua dúvida tinha sido em quais itens mesmo? Não lembro. A e D. Só Ah, que eu não tá. sabia se eu tinha feito certo. Entendi. Bom, quando você fala que tem maior variabilidade, eu compararia o CV. Então, eu ia ver o seguinte: como é que eu comparo o CV de X com o CV de Y? Onde X é o grupo bulímico, né? E Y é o grupo saudável. Saudável. Tá? Aí é um pouco chato fazer isso, né? Porque a gente vai ter que fazer usando o R e eu acho que não dá para usar aquela função scan, porque a gente vai copiar coisas assim, tá vendo? Eu acho que não daria certo. Deixa eu tentar para ver o que acontece. Porque ele vai misturar, tá vendo? Ele acabou misturando.
Aí eu posso fazer uns artifícios aqui, né? Ctrl H. Se você vier em Find and Replace, você pode trocar todas as vírgulas por ponto e apertar o Replace All, substituir tudo. Viu? Aí mudou de vírgula para ponto. Porque o R tem isso, né? Ele só lê ponto. Então, eu posso fazer o seguinte, eu posso pegar aqui, eu não sei o que vai dar mais trabalho, tá? Se é fazer desse jeito ou fazer do outro. É ir copiando esses valores aqui. Mas dá trabalho, é chato, né? As duas últimas colunas são do outro grupo. Então, eu só estou separando para não precisar ficar copiando valor por valor. Talvez fazer isso seja mais rápido. Não sei. Vamos ver. Beleza. Aí eu faço o seguinte, eu vou copiar essa primeira parte, aí vamos ver se está certo. 15.9, 18.9, 25.1, aí o último é 19, 18.9, 24.5, 30.6. Ok. Então vamos lá, Ctrl C. Aí eu venho aqui. Deixa eu fechar essas coisas aqui. Bom, vamos lá. Aí eu vou chamar de x, esse meu primeiro vetor. Então lembra como é que era o comando? Para você copiar e colar observações e deixar dentro de um vetor, é igual scan, abre e fecha. Pronto. Agora você dá Ctrl V, Enter. Beleza, ele leu os 24 itens. Então vamos lá, colocar o valor de x. Ver quais são os valores. Então parece estar certo, né? 30.9, beleza. Aí agora eu vou fazer a mesma coisa, mas para y. E aí eu tenho que copiar os valores aqui no meu bloco de notas, tá? Ctrl C. Vou rodar aqui o y igual a scan. Aí agora eu venho aqui para baixo, ó, tá vendo? Eu vou Ctrl V. Pronto. Fez a leitura. Y. Então, beleza, já temos o x e já temos o y. Então, vou colocar aqui, só para eu não esquecer, que aqui é a bulímica e aqui embaixo é a saudável. Saudável. Então, vamos lá. Aí a gente vai obter qual é a maior variabilidade, né? Então, eu vou fazer o seguinte. Aqui eu vou calcular o CV dos dois. Então, qual que é a fórmula do CV? É o desvio padrão, que é Standard Deviation, ou seja, SD, de x, dividido pela média. Aqui, porque o R não tem uma função que faz CV direto, tá? Não existe, por exemplo, CV de x, e ele faz coeficiente de variação. Não é VC de x também, não. Então, tem que fazer usando a fórmula, tá? Então, aqui eu tenho coeficiente de variação de x. E aí, né, pessoal, tem que lembrar. Como é que eu sei qual que é em cima e qual que é embaixo? Bom, o desvio tem que estar em cima, porque é uma medida de variação. Né? Tem que estar no numerador. E se ele estiver no denominador, quanto maior o desvio, menor o CV. E a gente não quer isso, né? Porque a gente sabe que o CV mede variabilidade. Então, quanto maior o CV, maior tem que ser a variabilidade. Então, por isso, a variabilidade tem que estar em cima, tá? Bom, vamos lá no... Sempre falo isso porque eu lembro quando eu entrei na estatística, eu fiz a primeira prova de introdução à estatística, eu errei isso. Eu coloquei a média em cima. E eu fiquei um século pensando, gente, eu não lembro a forma como é que é a média em cima ou é o desvio em cima. Aí depois é que eu falei, claro, tem que ser o desvio em cima, né? Mas aí eu já tinha feito a prova, já tinha passado o dia, assim. Aí não adianta mais, eu sempre falo isso. Bom, vamos lá. Então, CV de X é 0,21 e o CV de Y 0,22. Quem é o Y? Y é o saudável. Então, o que acontece? A conclusão seria, né, que a variabilidade no grupo saudável é ligeiramente maior do que a variabilidade no grupo bulímico, tá?
Se você quiser fazer uma comparação mais rigorosa, né? Porque esses valores aqui vieram de uma amostra, né? Então, é claro, um sempre vai ser maior que o outro. E isso não quer dizer que na população a gente vai ter um que vai ter variabilidade maior do que o outro, né? Isso pode ter alguma diferença. Então, pode ser que a sua diferença que você observou entre os dois CVs venha só de uma questão de aleatoriedade, ou que, de fato, um tenha mais variabilidade do que o outro mesmo. Então, tem métodos para fazer uma comparação um pouco mais rigorosa do que essa. Mas a gente pode simplesmente comparar os dois CVs e a gente vê que o grupo Y parece ter uma variabilidade ligeiramente maior do que o grupo X, né? Ou seja, saudável, parece ter uma variabilidade ligeiramente maior. Tudo bem? Entendi, professor. Muito obrigada. De nada. E a sua outra dúvida era qual item? Eu vivo AD. esquecendo. D. Tá. É com base na amostra coletada, um valor atipicamente alto do consumo calórico diário é maior para os indivíduos que sofrem de bulimia ou para adolescentes saudáveis? Ah, entendi. Tá, então o que ele está falando aqui ele quer saber valor atipicamente alto, né? Então lembra lá que tinha uma regrinha que a gente viu lá dos box plots para saber quando que a gente tinha valores atípicos? Então qual é a regra, né? O que vai acontecer é que a gente tem um box plot. E aqui eu estou inventando, tá? Eu não sei como é que se parece a boxplot dessas coisas, não. Depois, se eu posso voltar lá no R e fazer a conta. Mas lembra que a gente tem aqui um Q1, que é o primeiro quartil, um Q3, que é o terceiro, e aqui no meio, que é o segundo quartil, é a mediana, né? E aí a gente tinha uma regrinha lá que dizia o seguinte, né? Eu tenho um outlier se o meu valor, x, estiver acima da cerca superior, que é algum valor aqui, ou abaixo da cerca inferior, né? Tanto é que, de vez em quando, nos box plots fica marcado uns valorezinhos aqui, né? Então, eu vou classificar x como outlier se... Pera aí, rapidinho, pessoal. Umas 10 para as 10, por aí, talvez antes, tá? Bom, x é outlier se x for maior do que Q3 mais 3 meios da distância interquartílica, né? Em que essa distância interquartílica era a distância entre o Q3 e o Q1. Então, Q3 menos Q1, tá? Ele também vai ser outlier se o valor de x for menor do que Q1 menos 3 sobre 2 dq. E aí é bem análogo. Aqui é 1 menos 3 sobre 2, que é 3 menos Q1. Então, o que eu estou fazendo é pegar essa distância aqui, até aqui, né, esse comprimento, fazer 1,5 vezes ele e somar no Q3 para cá e no Q1 para cá. Tudo que tiver à esquerda dessa cerquinha e à direita dessa outra cerca é outlier, tá? Então, o que a questão está falando? Ela está dizendo o seguinte: um valor atipicamente alto. Então, isso aqui é atipicamente alto. Então, são os outliers à direita, tá? Então, não está pegando esses aqui, certo? Porque os valores que são outliers por essa regra, eles são atipicamente baixos. Estão aqui. Enquanto que aqui estão os valores atipicamente altos. Então, ele quer saber, um valor atipicamente alto do consumo calórico diário seria maior para indivíduos que sofrem de bulimia ou para indivíduos saudáveis? Então, o que eu vou fazer? Eu vou ver qual é essa cerca aqui para os bulímicos, né, para os adolescentes no grupo bulímico e para as adolescentes no grupo saudável.
né? E eu vou comparar os dois para ver qual que está mais alto, porque isso aí vai me dar um indicativo, né? De quem é outlier em um grupo, se ele vai ser maior, né? Aqueles valores vão ser maiores do que para o outro grupo, né? Então, vamos lá. Eu vou fazer o seguinte, vou colocar para cá. Então, eu vou fazer essa regra. Eu vou ver qual é a cerca para a variável x. Então, vou fazer o seguinte. A cerca é Q3. Q3 é quantile. X. Deixa eu pedir um help aqui dos quantis para me lembrar qual é a função, qual é o argumento. Prods. Então, quantile x, prods. Igual. Aí, esse aqui eu posso fazer direto os dois quantis, tá? Mas eu vou fazer um só. Eu quero o quantil de 25%, que é o primeiro. 0,25. Então, eu vou fazer assim. Esse aqui é o meu Q1 de x, tá? Agora eu vou fazer o Q2. Não, Q2 não, Q3 de x. Então, aqui é 0,75. Então, ó, isso me obtém esse valor aqui. Aí eu vou fazer Q3x mais 3 sobre 2. 3 sobre 2 é 1,5. Vezes Q3x menos Q3... Não, menos Q1x. Tá? Lembrando que esses quantis são acumulados à esquerda sempre, né? Então, quando eu faço essa função aqui, ele vai pegar o vetor x e vai pegar o cara que divide esse vetor, né, em 1/4 valores menores. Né? E aqui 3/4 valores menores. Então, vou lá rodar isso aqui. Então, vamos ver. Q1x, Q2x. Não, Q3x. Então, esses são meus quantis, tá? Primeiro quartil, 18. Segundo quartil, 25. Agora eu vou exibir qual é a cerca superior. Então, deu 35,76. Então, eu venho aqui. Eu fiz tudo isso com x, né? Então, eu vou colocar bulímica. Então, cerca superior foi igual a 35,76. E agora vamos lá no grupo saudável. A cerca superior vai ser igual bom, aí agora tem que trocar todos os x por y, né? Aqui eu já posso me livrar dessa parte. Bom, isso aqui é só o nome da variável, então não vai fazer diferença. O que faz diferença é essa parte aqui. É o y dentro do quantivo. Beleza. Então, para o y já deu bem maior, né? Deu 53,725, tá? Então, o que acontece é que no grupo de adolescentes saudáveis, um valor atípico tende a ser maior, para o valor ser atípico no grupo de saudáveis, ele precisa ser maior do que um valor atípico para a bulímica. Né? Tudo bem, pessoal? Tudo ótimo. Foi até bom, porque eu nem sabia fazer isso no R. Beleza. Tem essa função aqui que ajuda bastante. O quantil, ela vai pegar um vetor e vai dar para você quem é o quantil que você quer com aquela probabilidade naquele vetor. Né? A gente podia fazer olhando os valores também, né? Eu ordenei eles aqui. Então está ordenado assim, por coluna. Tanto é que esse é o maior valor, esse é o menor. E ele vai aumentando. Eu podia contar, né? Quantos valores tem.
São 8. 8 vezes 3 é 24. Então, os 3 quartis, eles vão dividir o conjunto de dados em 4 partes iguais. Como são 24 dados, ele vai dividir 6 para cada grupo. Então, eu vou contar 6. 6. Então, o primeiro quartil, ele vai deixar 6 para trás e o resto para frente. Então, vai dar algo entre 18,1 e 18,4. Vai ser um valor aqui no meio. Se a gente olhar lá no R, vamos ver quanto é que deu. Aqui, deu 18,325. É isso que o R faz, tá vendo? Ele pegou esse valor aqui que está entre 18,1 e 18,4 e retornou para a gente, sem a gente precisar fazer achar esse valor no olho, né? Mas tudo bem, daria para fazer. Aqui é tranquilo porque está ordenado. Se não tivesse ordenado, ia dar uma trabalheira do cão. Mas dado que eu ordenei, fica mais fácil. Então dá para conferir assim também. Você pode também fazer o box plot, tem vários jeitos de resolver. Se fizer, por exemplo, box plot de x, né? O box plot é um pouco mais difícil de ver, porque ele não dá as cercas, né? Você vai ter que fazer a conta. Mas a gente pelo menos consegue comparar, né? Tem um box plot de x, box plot de y, e a gente compara os dois. Ó, aqui vai até o 40, tá? Enfim, dá para fazer de várias formas. Se você quiser fazer um do lado do outro, dá para fazer também. Pode fazer xlim. Como é que você faz isso? Bom, você pode botar par, mfrow. Aí são um monte de comando assim meio estranho, tá? Mas esse comando aqui é o seguinte: par mfrow, ele faz o seguinte: ele vai botar dois gráficos na mesma tela. E ele vai dividir os gráficos em uma linha, duas colunas. Então vai ter um espaço do gráfico aqui para você botar o gráfico e outro aqui para você botar. Aí, ó, se eu fizer assim, tá vendo? Fica um do lado do outro. Aí, para ficar fácil de comparar, eu posso escolher uma escala comum. Ó, aqui eu vou fazer do 10, digamos, né, até 50. Eu vou botar aqui. E agora que eu não lembro qual que é o comando ali. Não. Xlim. Vou tentar isso. 10 a 50. Não. Vamos ver Y. Beleza. É isso, Y. Esse Y' aqui, ele pega o limite na altura do gráfico. Então, eu quero que o gráfico vá de 10 até 50. Eu estou fazendo isso, pessoal, assim. É claro, na prova vocês não vão precisar fazer isso, tá? Mas sei lá, se vocês forem trabalhar com alguma análise de dados em algum momento, em geral vocês vão precisar fazer coisas desse tipo, tá? Fazer essas manipulações. Então já fica aqui como um aprendizado, né? Então, ó, dá para comparar bem os dois box plots. Agora eles estão na mesma escala, tá vendo? Então aqui a gente vê, ó, Y é o saudável. Se você quiser, dá até para botar título também. Nossa, que funcionalidade avançada, né? Até título dá para botar. Então aqui é bulímica e aqui o título é main, tá? E aqui é saudável. Então dá para comparar, tá vendo? Você vê que as saudáveis têm mais consumo calórico do que as bulímicas, né? Em geral, é claro que mesmo em adolescentes bulímicas você vai encontrar eventualmente algumas, tipicamente as que consomem mais calorias, eventualmente vão consumir mais calorias do que algumas que são saudáveis, tá? Mas em média, né, você vê que o grupo é bem distinto um do outro. Enfim, sei lá, são formas de visualização de dados. Mas deu para entender, pessoal? Deu sim. Professor, Hum. eu queria tirar uma dúvida Uhum. na lista 2. Queria Uhum. saber se você pode fazer a questão 3 e a questão 5, por favor. Tá, beleza. Vou lá no lado, então. Eu acho que eu também estou com um pouco de dúvida nas formas de fazer a probabilidade.
Acho que tem duas E vai formas. ficar indisponível. Ah, não, é do 7, desculpa. É que eu vi aqui 7, é que eu falei, meu Deus, no dia 7 não vai dar. Mas é de julho, tá, tranquilo. Desculpa, eu acabei te cortando. Pode falar, desculpa. Não, é isso mesmo, só isso. Ah, tá. Acho que eu tô com dúvida em arranjo e combinação, assim. Aí eu. Ah, sim, essas coisas confundem mesmo. Deixa eu pegar, então. Lista 2, né? Isso. É o 3, a questão 3 e a questão 5, por favor. Tá. Deixa eu aproveitar e dar uma olhada aqui no chat para ver se alguém colocou mais alguma coisa que eu também vejo aqui. 4 e 6 da lista de variáveis discretas, beleza, depois vamos fazer esse. Então, Johanna, os valores dos quantis é essa função quantile aqui. Essa função quantile. Aí você tem que especificar qual quantil você quer. Aqui você não especifica 1, 2, 3, não. Porque essa função é geral, ela é para qualquer quantil com qualquer probabilidade. Então tem que saber, o quantil 1 está relacionado à probabilidade de 25% à esquerda. O quantil 3 está relacionado a 0,75 à esquerda. Mas tem essa função aqui. Agora, para extrair do boxplot, eu não sei, eu acho que não dá para fazer, não. Mas dá para fazer assim, né? Que é o outro jeito. Então, depois que eu fizer essas, eu volto para fazer a 4 e a 6 da lista de discretas. Deixa eu ver se eu consigo exibir uma nova. Beleza, consigo. Quais eram as questões? 3 e 5, por favor. Tá. Vê se tá correspondendo, por favor, porque eu não sei se ele vai reembaralhar. 3. A 3 é essa aqui? Do jogo da É, loteria? é. Tá. Então, bom, nessa questão diz, num jogo de loteria, sorteia-se 5 números distintos de 1 a 30. Tá. Então, tem 1 a 30 e sorteia 5. O jogador pode escolher de 5 a 11 números para constar no seu bilhete de loteria. Tá, então escolho 5 a 11 números no bilhete. Ah, ganhando prêmio se os 5 números sorteados constarem no bilhete. Beleza. É tipo Mega Sena, então, né? Só que aqui a gente tem que embaralhar algumas coisas. Então, não são 6 números, não são 60. É de 1 a 30, a gente vai sortear 5. Então, de quantas formas podemos escolher 5 números distintos, de 1 a 30, para compor o sorteio? Tá, então eu estou perguntando quantos sorteios são possíveis, né? Porque quando você vai sortear, ele vai sortear só 5 números, né? Então, ele sempre sorteia 5. Então, o que eu vou fazer? Eu tenho que escolher, dos 30 números disponíveis, eu vou escolher 5, tá? Então, é essa forma. Então, que é o número de combinações, né? Então, vou escolher o número de escolhas. Eu gosto mais de pensar nisso como número de escolhas. Então, toda vez que eu tiver que escolher, né, de um grupo de 30, escolher 5, então vai ser essa forma. E ela representa 30 fatorial sobre 5 fatorial, 25 fatorial. Tudo bem? Tá? Eu penso em escolha porque é bem intuitivo você usar essa palavra, né? Escolha. Quer dizer que, implicitamente, quer dizer que a ordem não importa. Né? Se eu escolher comer arroz com feijão ou feijão com arroz, é a mesma escolha, né? Então, escolhas têm essa característica. Então, eu até prefiro pensar em termos de escolha do que em termos de repetição, porque para mim já é mais imediato, né? Então, de quantas formas eu posso escolher 5 números distintos de 1 a 30 para compor o sorteio? Então, tem que fazer essa conta aqui, tá? No R, ele já faz direto, tá? Ele tem uma função que chama choose, e aí você coloca, eu quero de 30, eu quero escolher 5. Então, deu isso aqui.
142.506. Nem adianta fazer isso porque eu não consigo ler as respostas. Só se eu entrar de outro jeito na questão. Tudo bem o item A? Sim, sim. Tá? Eu acho que o mais difícil são os outros, né? Bom, item B. Um bilhete de A, agora são 7 números, né? Corresponde a ou contém quantos bilhetes de 5 números? Aí você pergunta, como assim? Um bilhete de 7 números contém bilhetes de 5? Então eu coloquei um exemplo assim, né? Então, por exemplo, o bilhete de 7 números, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, é aquele bilhete que a pessoa foi meio preguiçosa, né? E colocou os números todos em sequência. Mas, enfim, né? Qualquer sequência tem a mesma probabilidade de sair, tanto essa quanto qualquer outra mais embaralhada. Então, o bilhete de 7 números, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, corresponde a 7 bilhetes de 6 números, tá? Por exemplo, né? Então, dentro desse bilhete, se eu escolher esse bilhete, eu devia ter por 5 números aqui, mas tudo bem, né? A informação está certa, não está errado. Então, vamos supor que sejam sorteados, ao invés de 5 números, 6 números, né? Então, eu sei que esse bilhete de 7 números, ele vai conter os seguintes bilhetes de 6 números. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ele contém o bilhete em que sentido? No sentido de que se sortear esses 6 números, eu ganho, porque está contido nesse bilhete. Então, até agora, esse bilhete de 7 números, ele contém esse bilhete de 6, que é 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ora, ele também contém outra sequência ganhadora. 1, 2, 3, 4, 5 e 7, pulando 6. Então, já são 2 bilhetes de 6 números dentro desse bilhete de 7, né? Porque eu ganho se sair isso, ou se sair isso aqui eu também ganho, tá? E aí eu vou continuando a contar, né? Então, se eu for contar quais são os outros bilhetes, ou qual é um outro bilhete de 6 que estaria contido aqui? Seria 1, 2, 3, 4, 6 e 7, pulando 5. E assim sucessivamente, né? Então, eu posso ter escolhido, comprado um bilhete só, que é esse aqui. Vamos supor, eu comprei só o 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eu comprei só um bilhete com 7 números. Mas esse bilhete, ele contém outros 7 bilhetes de 6 números dentro dele. Então, é como se eu tivesse comprado 7 bilhetes diferentes com 6 números, né? Em que eu pegaria os 6 números daqui de dentro. Então, seria 1, 2 até 6, seria um bilhete. Outro bilhete seria 1 até 5, 6 e 7, tá? E assim sucessivamente. Então, é nesse sentido que a gente vê que um bilhete de 7 números contém vários bilhetes de 6 e também contém vários bilhetes de 5 números. Então, no item B, eu responderia, a gente tem que responder essa pergunta, né? Um bilhete de 7 números corresponde a quantos bilhetes de 5 números? Então, como é que eu vou fazer essa conta? Para eu contar, eu vou botar aqui de 6 números. Então, para eu contar bilhetes de 5 números, bilhetes de 5 números, dentro do bilhete de 7, dentro do bilhete de 7, como é que eu vou fazer? Olha, eu tenho que ver de quantas formas eu consigo escolher, dos 7 números que eu tiver, 5 deles, né, para compor o meu bilhete de 5 números. Então, é só isso. 7 fatorial sobre 5 fatorial, 2 fatorial, tá? Isso aqui vai dar 7 vezes 6 sobre... Aí que o 5 fatorial morreu com 7 fatorial para ficar 7 vezes 6, né? Ou posso até continuar assim, né? 2 fatorial é 2, porque é 2 vezes 1. Então, dá 7 vezes 6 sobre 2, ou seja, 7 vezes 3, 21.
tá? Tudo bem, pessoal? Deu para entender? Ok, ok. Tá? Então, aqui, 21. 21. E aí a pergunta, né? Se o preço de um bilhete de 5 números for de R$ 2, qual deve ser o preço justo para um bilhete de 7 números? Bom, aí é tranquilo, né? Porque se 5 números vão custar R$ 2, se eu tiver 7 números, aí olha a regra de 3 aqui, acabando com a minha vida, né? Se eu fosse fazer regra de 3 aqui, não ia dar certo, né? Porque não ia dar nem o dobro, não ia dar nem R$ 4, né? Daria R$ 4 se eu fizesse regra de 3 com 10 aqui, mas como são 7, eu daria menos. Aí, como são 7 números, o que eu vou fazer? Eu não vou fazer regra de 3, porque eu colocar mais um número, né, o que eu vou estar fazendo, eu vou estar colocando vários bilhetes lá dentro. Então, me ligando. Desligar, agora não dá para atender. Então, o que eu vou fazer eu sei que um bilhete de 7 números equivale a 21 bilhetes de 5 números. Então, são 21 bilhetes de 5 números. 5 números. Então, um bilhete de 5 números são R$ 2, 21 bilhetes de 5 números seriam R$ 42. Tá? Então, o preço seria 42. Tudo bem? Tá? Porque, e aí é nesse sentido que ele está falando de preço justo, né? Por quê? Porque pensa só do ponto de vista da loteria. Se a loteria colocar um preço maior do que R$ 42, a pessoa que vai saber fazer essa conta, ela não vai querer comprar um bilhete de 7 números. Ela vai fazer o jogo de 7 números no papel e vai pegar todos os jogos de 5 números e vai fazer separado. E vai pedir lá na loteria, porque ela está jogando, ela tem a mesma quantidade de chances, mas ela vai estar pagando um valor menor. Né? Então, a loteria não pode colocar um preço acima de R$ 42, porque senão a pessoa vai fazer os jogos individuais de 5 bilhetes, de 5 números. Enquanto que, se a loteria colocar um valor menor, né, então a pessoa sempre vai fazer os bilhetes de 7 ou 8 números. Né? E aí, em média, a loteria acaba perdendo se ela fizer isso. Tá? Então, por isso que é um preço justo, é o preço que ela tem que cobrar. Se ela cobrar qualquer outro preço, acaba gerando disparidade, né? Enfim. Alguma dúvida, pessoal, nessa questão? Tá. Qual era o outro ponto? Assim, 5. obrigado, tá, professor? De nada. Bom, se me ligar de novo, aí eu peço licença para vocês rapidinho para poder atender, tá? Porque pode ser emergência. Não é número registrado, não, mas sei lá, né? 5, né? Suponho que... pessoal, vou parar aqui rapidinho. Estão me ligando muitas vezes seguidas. Pode ser que seja alguma coisa importante. Eu já volto, tá? Oi, pessoal. Desculpa aí a demora. É que chegou uma encomenda aqui em casa. Eu vou precisar me ausentar só uns 5 minutinhos. Eu vou pedir para alguém poder receber para mim, tá? Mas eu já volto. E desculpa aí, pessoal. Não estava agendado para chegar hoje, então, tipo, é coisa de móvel, porque, enfim.
Mas eu já volto aí, tá bom, pessoal? Desculpa aí o tempo. Tranquilo. Vou voltar lá para a lista. Aí vocês vão dando uma olhadinha.
Oi, pessoal. Desculpa aí a demora. É porque era móvel, então pesado, demorou para conseguir trazer para cá. Vamos lá. Questão 5, né? Suponha que num lote de 18 peças existam 9 defeituosas. Tá, então são 18 peças, 9 defeituosas. Escolhemos 6 peças do lote ao acaso, de modo que a ordem dos elementos seja irrelevante. Tá bom, então escolhemos 6. Escolhemos 6 peças, beleza. De quantas formas podemos escolher 6 peças dentre as 18 possíveis? Bom, essa aqui é 18, 6. Tá bom? Então vamos lá para a função choose. Choose 18, 6. 18, 5, 6, 4. Beleza? Alguma dúvida? Tranquilo. Tá? Então, sempre que for escolha, pessoal, é essa formulazinha aqui, tá? Lá atrás eu tinha explicado para vocês de onde que ela veio. 18, 5, 6, 4. Então, vamos lá. Nesse caso, a ordem importa, né? A ordem não importa. Quando você escolhe, nunca a ordem vai importar, tá? Tudo bem? Ou ficou estranho? Não, Né? Porque quando mais você ou faz uma menos. escolha, em geral a ordem não vai importar muito, né? Enfim, por exemplo, você vai escolher 2 bancos para abrir conta, né? Se você escolhe, qual que você escolhe primeiro, tanto faz, né? Se você tiver que escolher, sei lá, 3 personagens sei lá, de um jogo qualquer sei lá, que você esteja jogando para poder jogar. Você vai escolher, sei lá, como se fosse The King of Fighters, que você escolhe 3 personagens e aí luta um trio contra outro trio. Tudo bem que no The King faz diferença a ordem, mas enfim, se você estiver pensando só em quais você vai escolher, a ordem não importa, né? Então é a mesma coisa nas peças. Aqui você tem que escolher 6 peças, então meio que tanto faz se você vai escolher parafuso, prego ou prego parafuso. Né? Eu nem sei se é esse tipo de peça, mas... Tudo bem? Beleza. Obrigado. Tá. De nada. Vamos ver no D. Aí o B e C, em geral, é que eles vão começar a fazer umas exigências, né? Então, de quantas formas podemos escolher 6 peças, de forma a obter exatamente 2 defeituosas? Bom, então eu vou escolher 6 peças. 2 dessas peças, como ele falou, né, obter exatamente 2 defeituosas, então são 2 defeituosas, 2 defeituosas e as outras 4 são peças sem defeito, tá? Sem defeito. Então, como é que você faz isso, né? Então, essa escolha de 6 peças, ela se destrincha em 2 escolhas. Uma que eu vou escolher 2 defeituosas e a outra, depois de escolher 2 defeituosas, eu vou escolher 4 que não têm defeito. Então, eu venho para essa situação aqui, né? Eu volto para cá. Se são 18 peças, 9 são defeituosas, então 9 são não defeituosas, né? Ou são sem defeito. Sem defeito. Então, vamos lá. Né? Isso acaba acontecendo, essa primeira parte, eu vou ter que escolher 2 defeituosas. Então, vou pegar dentre as peças defeituosas, escolher 2, né? E das que não têm defeito? As que não têm defeito, eu tenho que escolher 4. Então, eu vou pegar dentre as 9 que não têm defeito, que não tem nenhum defeito, eu vou escolher 4. Dessa forma, eu tenho 6 peças, onde 2 delas são defeituosas obrigatoriamente. E a pergunta que fica tudo bem,
Já fiz aqui quantas formas eu posso escolher 2 defeituosas. Já fiz aqui quantas formas eu consigo 4 sem ter defeito. Agora, como é que eu combino essas duas informações, né? Esses dois números, essas duas quantidades? Eu combino somando, combino multiplicando. O que vocês acham? Somando ou multiplicando? Multiplicando. Multiplicando. Então, vai dar 9, 2. Por que multiplicando, né? Porque aquela questão do para cada, né? Então, para cada escolha de 2 defeituosas, você vai ter que escolher 4 sem defeito, né? Então, o que eu vou ter vai ser o seguinte, ó, para cada escolha de defeituosa e defeituosa, tipo defeituosa 1 e defeituosa 2, eu vou ter que escolher 4 não defeituosas. Tá? Então, é multiplicação, porque para cada escolha de defeituosas, eu tenho que combinar com as escolhas de não defeituosas. Então, é o produto. Aí, se eu vou fazer a conta, né? Choose 9, 2, vezes choose, 9, 4. Tá? 4.536. Tudo bem? Alguma dúvida? Não. Professor, todas essas questões que a gente fez foram de escolha, né? Então, que a ordem não importa. Será que você Uhum. poderia pegar uma questão que a ordem importa para eu ver a diferença? Eu acho que essas 6 aqui. Qual a probabilidade da segunda ser branca, né? Ou dado que a segunda foi azul, qual é a probabilidade da primeira ter sido branca? Aí a ordem tem uma certa influência. Deixa eu ver se tem outras aqui. Ou essa daqui também, ou essa 4. Tá? Por exemplo, eu vou fazer essa 4 aqui. Então, ele está falando, uma palavra com sentido ou não, com K letras, é uma sequência ordenada, então a ordem vai importar. De K letras do alfabeto. Então, uma palavra é só um conjunto de letras, e aqui não precisa fazer sentido, tá? Para essa conta, né? Dessa questão. Então, a pergunta é, quantas palavras com 6 letras distintas podemos formar com as 17 primeiras letras do nosso alfabeto? Então, eu quero 6 letras, né? E eu quero as letras todas diferentes. Então, aqui eu vou colocar todos os espaços para botar as letras. Então, como eu vou usar as primeiras 17, então, para formar as palavras, eu vou ter 17 opções para botar na primeira letra, 16 na segunda, porque eu não posso repetir, né? Tá falando. Com 6 letras distintas. Então, 17 na primeira, dado que eu já escolhi uma letra, vão sobrar 16 letras para eu botar na segunda posição, depois 15 letras para eu botar na terceira, e assim sucessivamente. Ops, aqui é 13, e aqui é 12, tá? Então, se eu for fazer no R, eu posso fazer assim, tem um jeito que é bem rápido de fazer, usando a função prod. Essa função, ela calcula o produto, tá? Entre valores de um vetor. E aí eu posso criar um vetor que vai de 12 até 17. E aí ele vai calcular para mim o produto, tá? Se eu fizer assim, só mostrar por partes o que eu estou fazendo. 12, 2.17, ele cria um vetor que começa do 12 e termina no 17. Tá vendo? Se eu pedir prod, ele calcula o produto dessas coisas aí, de cada um desses valores. É prod de product, né? Então, deu 8910720. 8.910.720. Tudo bem? Tá?
Então, esse é um exemplo de questão que usa, em que a ordem vai fazer diferença, né? Quando a ordem não faz diferença, tipicamente você tem uma divisão aqui, né? Eu dividiria isso aqui por 6 fatorial, no caso. São 6 posições e eu estaria permutando essas 6 posições. Aí daria o choose, né? É assim que você forma essas combinações. É fazendo a divisão aqui para dar conta da ordem não importar, tá? Mas nesse caso não, nesse caso a ordem importa, então acaba sendo assim. Tá? Então, tipicamente tem esse comportamento. Se a ordem importa e você não pode repetir, os números vão decrescendo uma unidade. Se a ordem importa, mas os números podem repetir, aí ficaria 17, 17, 17, 17. Então, estaria contemplado aí a palavra A, por exemplo. Tá? E enquanto que se a ordem não importar, aí você usa essa forma das combinações. Tudo bem? Beleza, beleza. Obrigado, professor. De nada. Então, deixa eu voltar, pessoal, para a dúvida que tiveram aqui, da Maria Luísa, que está aqui no chat. Então, teria como fazer a 4 e a 6 da lista de variáveis discretas. Beleza, eu vou voltar então para fazer as discretas. Tá, discretas. Aqui. Já esqueci qual é 4 e 6. 4. Então, acredita-se que o número de erupções vulcânicas que ocorrem numa certa região do planeta se distribua como uma Poisson com taxa média de 3 erupções por década. Tá, então vou colocar essa primeira informação aqui. Então, se x representa o número de erupções, por década, né? Então, x tem distribuição Poisson. Se são 3, em média, 3 por década, então é uma Poisson 3, tá? Porque aqui eu já coloquei o x na escala de décadas. Então, x é Poisson 3, com 3 erupções por década. Realizando os ajustes necessários à taxa média da Poisson, calcule a probabilidade que em 4 décadas ocorram exatamente 6 erupções. Então, para 4 décadas, eu teria o seguinte. Eu vou chamar a variável y como sendo o número de erupções em 40 anos, tá? Ou 4 décadas. Se são 40 anos, a taxa vai ficar 4 vezes maior. Lembra que tem isso na Poisson? Então, a taxa passou a ser 12, que é 4 vezes 3, né? Porque a cada década são 3. Em média, acontecem 3 erupções. Então, aqui aconteceriam 12. Realizando os ajustes necessários à taxa média da Poisson, calcule a probabilidade que em 4 décadas ocorram exatamente 6 erupções. Então, eu quero P de Y igual a 6. E como é que eu faço isso? Eu posso vir aqui no R, aí lembra que tem aquela função que chama depois. Esse D vem de densidade, que o R faz o abuso de notação de chamar de densidade, mas aqui a função é de variável discreta, então a gente não chama de densidade, chama de função de massa de probabilidade. Mas, enfim, né? Ele chama de D. Então, depois de 6, porque eu quero P de Y igual a 6,
E qual é a taxa? A taxa, que aqui na Poisson se chama rate, né, para o R, a taxa é 12. Não, rate não, é lambda, me confundi. Rate é na exponencial. Tá? Então, essa probabilidade de ser exatamente igual a 6 é 0,0254. 548, tá? No máximo 6 erupções. Então, no máximo 6 erupções é y menor ou igual a 6, tá? Então, isso aqui seria P pós. Lembra que esse P é de probabilidade, né? Que no caso ele chama de probabilidade acumulada. Então, esse P pós é acumulado até 6. Então, no máximo 6 erupções seria P pós 6. Então, deu 0,0458. E a próxima, menos de 6 erupções. Então, menos de 6 erupções é menor do que 6, que seria y menor ou igual a 5, não é? Tudo bem? Se eu quero menos de 6 erupções, eu quero que seja y menor que 6 ou y menor ou igual a 5. Isso porque o y, né, é uma variável aleatória discreta. Então, se ela é discreta, assumindo os valores 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e até mais infinito, né, nos inteiros, e eu sei que y é menor do que 6, então y tem que ser no máximo 5. Tá? Então, eu vou fazer P pós de 5. Isso aqui vai me dar 0,0203. Tudo bem? Alguma dúvida nessa 4? Beleza? Tá. Agora a outra é 6. Tá. 6. Considere um aquário com 11 fêmeas de peixe beta. Ah, tá. Essa é aquela dos peixes. São 6. 11 fêmeas de beta, 7 guppies e 4 de fêmeas de platy. Estima-se que o número de filhotes gerados por fêmeas de beta, guppy e platy sigam o modelo de Poisson com essas taxas, tá? Por ninhada respectivamente. Supondo que as fêmeas tenham suas ninhadas de forma independente uma da outra e que apenas uma ninhada ocorra por fêmea nesse aquário, obtenha a probabilidade de que o total de novos filhotes no aquário seja superior a 1105. Tá, então esse aqui dá um pouquinho mais de trabalho. Então vou fazer o seguinte, tem que definir cada fêmea, né, os filhotes de cada fêmea como uma variável aleatória separada. Certo? Porque o que ele diz aqui é que o número de filhotes gerados por fêmeas de beta é a Poisson com taxa 17. Então, se eu definir aqui, ó, BI como sendo o número de filhotes da iésima beta. Aqui o meu I vai de 1 até 11. Aí eu vou fazer a mesma coisa agora para a guppy, né? G. Eu vou chamar de GJ para não confundir os índices. Então, número de filhotes da Jésima guppy. E aí deu 7 fêmeas, né? Então, o J vai variar de 1 até 7. Tá? Isso quer dizer o quê? Quer dizer que G1 é o número de filhotes da primeira guppy, G2 é o número da segunda. Esses números potencialmente podem ser diferentes. Né? Então, faltou as 4 de platina. Então, P, vou botar um índice L, número de filhotes
da L-ésima Platy. Não, Platy é com I, eu acho. E aí o L vai de 1 até 4. Então, vamos lá. Aí, no aquário, são 11 fêmeas de beta, blá, blá, blá. Vamos ver. Vamos anotar aqui quais são as taxas, né? Então, ele está dizendo que para todas as betas, as taxas são as mesmas. Então, elas têm a distribuição Poisson, e a taxa é de 17 para as betas, de 110 para as guppies, e 30 para os platis. Tá? Então, aqui você tem o seguinte, né? A distribuição para as betas é a mesma, mas cada beta pode ter um filhote, pode ter um número diferente de filhotes, né? O primeiro peixe beta provavelmente vai ter uma quantidade de filhotes diferente do segundo, diferente do terceiro, mas em média eles têm 17 filhotes. Para o guppy, em média, eles têm 110 filhotes. E para os patis, em média, tem 30, tá? E aí ele está dizendo, né, supondo que as fêmeas tenham suas ninhadas de forma independente uma da outra e que apenas uma ninhada ocorra por fêmea nesse aquário, obtenha a probabilidade que o total de novos filhotes no aquário seja superior a 1.105, tá? Então ele quer saber o total de filhotes. O que é o total? Bom, o total vai ser eu somar todas as betas, que são 11, depois somar todas as guppies. Na verdade, eu não estou somando as guppies, né? Estou somando a quantidade de filhotes para cada guppy, né? Aí que são 7, na verdade. E agora tem que somar o número de filhotes para todas as platídeos, que são 4. Então, pessoal, isso aqui é o total de filhotes que vai ter no aquário, porque eu estou supondo que cada fêmea vai ter só uma ninhada, né? Então, isso aqui, essa média é para cada ninhada. Então, vamos lá, vou botar aqui B. Aí a questão que fica ele quer saber qual é a probabilidade de T, que é o total de filhotes, ser superior a 1.105. Qual é essa probabilidade aqui? Para calcular isso, eu tenho que descobrir primeiro qual é a distribuição, né, do meu total. Então, lembra lá que a gente viu que se eu somar Poissons independentes, né, o resultado também é Poisson, em que a taxa dessa Poisson é a soma das taxas. Tá? Então, o T vai ser a taxa da B1 mais a taxa da B2 mais até a taxa da B11, ou seja, vai ser 11 vezes a taxa de 17 mais 7 vezes, que são 7 guppies, né? A taxa das guppies, que é 110, mais 4 vezes a taxa dos platis, que são 30. Que cada taxa é igual a 30, tá bom? Alguma dúvida, pessoal, nessa constatação aqui? Tá? Era um daqueles resultados que a gente viu na parte de soma de variáveis aleatórias. Então, agora é só fazer essa conta que eu vou descobrir quanto é que vale a minha taxa total. Vamos fazer a conta aqui, tá? 11 vezes 17 mais 7 vezes 110 mais 4 vezes 30. Então, isso aqui deu 1.077. Tá? Se eu não tiver feito nenhum erro de conta. 11 vezes 17, 7 vezes 110, 4 vezes 30. Beleza, tá certo. Então, T, Poisson, 1.077. Agora eu já consigo fazer
essa conta daqui, né? Eu quero a probabilidade do total no aquário ser superior a esse número, isso aqui vai dar 1 menos a probabilidade do total ser menor ou igual a 1105, que é 1 menos, essa parte aqui é o quê? P pós 1105, e qual é a taxa? A taxa é 1077. Então, vou lá para o R calcular. 1 menos P pós 1105. Então, eu quero acumular até o 1105. E a taxa é de 1077. Então, isso aqui deu 0,1922. Beleza? Alguma dúvida nesse procedimento todo aí? Foi? Professor, na questão anterior que você tinha feito, você estava. Aquele negócio que você fez de. Hum. Ah, a Maria Lúcia tem uma dúvida primeiro nessa questão aí que você está fazendo, pode tirar dela. Ah, tá, peraí. Eu não entendi. Ah, tá, beleza. Depois eu volto então para a sua dúvida, tá, José? Ok. Eu não entendi muito bem porque é menor ou igual a 1105. Deixa eu ver. Aqui nessa igualdade, por que que passou a ser menor ou igual a 1105? Ah, tá. Então, isso é por causa, é porque eu tenho que calcular essa quantidade aqui, né? Eu tenho que calcular essa probabilidade no fim das contas. Só que no R, como é que eu calcularia isso aqui no R, né? Daria um certo trabalho. Você tem várias formas de calcular. Eu poderia calcular depois para todos os números maiores que 1105, mas aí vai dar uma infinidade de números, eu não vou conseguir calcular. Então, uma forma de eu usar é usando a função acumulada. Aí, a função acumulada, ela me dá P de t menor ou igual a tzinho para diferentes valores de tzinho. E é isso que a função p pós me dá, do R. Então, aqui, isso seria p pós de t, com uma certa taxa lambda, tá? Então, o que que eu faço? Eu tenho essa probabilidade, eu não sei calcular ela de forma direta, usando R. Então, eu posso fazer aparecer essa probabilidade aqui, que é diferente dessa, tá? Mas se eu conseguir uma igualdade envolvendo uma probabilidade desse tipo, eu consigo lá no R pedir o resultado. Então, como eu queria ter maior do que 1105, isso é o complementar, e aí por isso um menos, de ter menor ou igual a 1105, né? Lembrando que complementar é aquela noção de negação, né? Qual é a negação de t maior do que 1105? É t menor ou igual a 1105. Então, essa probabilidade é igual a 1 menos p de t menor ou igual a 1105. E aí, uma vez que eu fiz essa parte, agora, beleza. Isso aqui é um 1, então, sem problema na hora de calcular, menos, e agora aqui eu vou botar o meu PPOS. PPOS 1105, né? Que o primeiro argumento do PPOS sempre é esse tzinho, né? E o segundo argumento do PPOS é a taxa, que eu já calculei aqui como sendo 1077. Tudo bem? Então, foi por isso que eu fiz essa manipulação toda. Beleza? Tá. Professor, Oi. você quer falar alguma coisa? Porque eu tinha uma dúvida. Ah, tá, não, eu só ia voltar para a pergunta do Joseph, aí depois eu posso responder a sua, tudo bem? Pode falar, Joseph, o que você ia perguntar? Era da 4? Eu acho que ele saiu. Joseph?
Bom, depois então eu volto para a dúvida dele. Pode falar, Francisco. Porque, tipo, eu vi você fazendo a 5 da última lista agora, né? Eu vi você fazendo essa questão ontem, e aí eu fui tentar fazer do mesmo jeito, mas eu errei. O resultado na minha lista tá errado. Aí, sei lá, não entendi muito bem. Tá bom, peraí. É aquela de teorema central do limite. Tá, então eu vou voltar lá para 5. Você se incomoda se eu botar na sua lista mesmo para ver o que você Pode fez? botar, Né? pode botar. Tá. É porque é aula de exercício, eu tô vendo, tá? Prestando atenção. Ah, tranquilo. Depois então eu volto, peraí. Vou entrar com o Esse é microfone você? aberto, inclusive. Ah, beleza. Aí a gente tem que perguntar, né? Vamos lá. Acho que é esse aí. Tá. Ah, cliquei errado. Cara, nos Estados Unidos isso me dava um problema, porque lá os apelidos das pessoas não tem nada a ver com o nome. Então, cara, era um horror. Então eu ia corrigir, era Ted, aí eu olhava, cara, quem é Ted nessa lista? Eu ficava um cego para achar, porque o aluno às vezes não botava sobrenome, aí você tinha que falar Ted, aí tinha que perguntar para algum americano, ô pessoal, você sabe aí que nome é esse Ted? Aí o cara me falava e eu ia lá catar. Tava mal trabalhando. Mas eu não estou reclamando não, tá? Eu só estou falando que lá nos Estados Unidos Não, não tem esse tranquilo. problema. Essa questão aqui? Sim. Tá, então deixa eu ver. Considere a distribuição de níveis de colesterol sérico para todos os homens de 20 a 74 anos de idade morando nos Estados Unidos. Tá. A média dessa população é Mi igual a isso aí, e o desvio padrão é sigma igual a... Ok. Se selecionarmos uma amostra de tamanho 25 da população, quais são as chances de obtermos um valor para a média amostral de 220 ou mais? Considere que o tamanho da amostra seja grande o suficiente para usar o teorema central do limite. Tá, então vamos lá. O jeito que eu fiz, né, eu fui anotando essas informações aí, e aí então eu montei o x-bar teria distribuição normal, né? Sim. E aí os parâmetros seriam 230, que é a média que ele me fala, né? E sigma ao quadrado sobre n, não é isso? Isso. E aí então depois eu fiz no R, né? Menos P norme de 220, tipo que é o que ele estava me pedindo, com os parâmetros dessa normal. Eu não entendi muito bem. Talvez você não tenha transformado isso aqui para desvio. No P-norm, deixa eu ver se eu copiei certo. Quais são as chances de obtermos um valor para a média ou mais? Então é 1 menos, tá certo, 1 menos P-norm, 220. Aí confere para ver se é isso. Aqui você não vai botar esse valor, tem que botar 50 dividido por raiz de 25. Tá? Porque no R, isso é uma chatice, lembra? O R, ele parametriza pelo desvio padrão. Então tem que tomar cuidado, né? Tudo bem? Eu acho que foi isso. Deixa eu... Deve ter sido isso mesmo. Eu vou colocar aqui só para me certificar de que é isso mesmo. 1 menos P norme, 220, 230... E aqui o desvio padrão vai entrar 50 dividido por raiz de 25 é 5, né? Então deu 0,8413. Será que foi isso que tá lá? Tá vendo? Aí dá a resposta certa. Eu acho que você entrou com... Isso aqui é o quadrado, né? 50 dividido por 5 é 10, então você deve ter entrado com 100 aqui. Exatamente. Entendi. É isso. Tem que prestar atenção nessas coisas. É meio chato, né? Porque... Mas isso é da vida. Cada
cada linguagem de programação padroniza de um jeito diferente. Tipicamente, eu acho que a maioria padroniza pelo desvio, ao invés de padronizar pela variância. Aham. E é meio confuso, né? Mas, tem isso. Então, é só lembrar que na normal o terceiro parâmetro é o desvio e não a variância, tá bom? Beleza. Obrigado. De nada. Oi, professor. Oi, oi. É que meu áudio na hora tinha dado uma bugada, assim, aí eu não Ah, conseguia. sem problema. Eu posso voltar lá Valeu. para 4. Minha Era dúvida lista é. 4? Não, não, era a lista 5, só que a questão 4. Ah, não, não, é lista 4 mesmo, lista 4, Lista 4, tá. de discreto. E Discreto. isso, minha dúvida era sobre aquele Dpós e Ppós. Como você Uhum. usou eles na questão, né? Tipo, é porque eu fiquei vendo, né? Igual a 6. Aí você usou Dpós igual a 6, né? A Isso. taxa e. Depois 6 e a taxa 12. Aí aqui eu quero acumular até o 6. Então a acumulada é P pós. Certo? Eu podia fazer depois 0, mais depois 1, mais depois 2, mais depois 3, até depois 6. Também posso fazer assim, tudo bem? Mas em geral eu prefiro fazer PPOS que faz direto, né? É um pouco mais rápido. Vou colocar o enunciado. Tá aqui. Então, ó, eram exatamente 6, no máximo 6 e menos de 6. Então, quando é igual a 6, eu uso D. Quando é menor ou igual, eu uso P. E só tem esses dois casos, tá? Igual e menor ou igual. Quando eu quiser fazer outras coisas que não sejam menor ou igual, por exemplo, menos de 6, aí eu tenho que ajustar para esses casos. Eu podia fazer de vários jeitos. Eu posso pegar o B e subtrair do A, concorda? Porque aí eu pegaria no máximo 6 e excluiria a probabilidade do Y ser igual a 6. Então, daí seria no máximo, seria menos de 6 erupções. Né? No máximo 6 menos 6 vai dar no máximo 5 erupções. Ou posso fazer direto, né? Ou então eu posso notar aqui, como o Y é discreto, né? P de Y menor do que 6 é P de Y menor ou igual a 5. Então eu posso fazer aqui P pós 5. Tá? Tudo bem? Ok. Essa questão de discreto e contínuo que você falou que é igual, isso só não faria no contínuo? Como assim, só varia no contínuo? Porque você falou lá, como é discreto, P de Y menor que 6 é igual de P de Y maior que 5. Mas isso não é Uhum. só do contínuo? Não, isso é no discreto. Deixa eu escrever aqui. Então, você tem dois casos, né? Discreto e contínuo. Então, vou pegar um caso discreto, em que a minha variável aleatória é x, assume valores no conjunto 0, 1, 2, até mais infinito, sem limite superior, como é o caso da Poisson. E no caso contínuo, eu vou pegar uma variável, eu vou chamar de outra coisa, vou chamar de x, vou chamar de y, e aqui eu vou pegar a reta toda, tá? Por exemplo, y normal, 0, 1, e aqui, por exemplo, x Poisson 2, digamos. Aqui acontece o seguinte, a probabilidade de x ser igual a 6 é positiva, certo? Aqui eu calculei, não é a mesma probabilidade, porque aqui a taxa é 12 e aqui a taxa é 2, mas, enfim, isso aqui é positivo, né? No caso contínuo, isso aqui, desculpa, isso aqui é literalmente zero. Igual, por exemplo, y igual a 2, também é zero. P de y igual a 3,74, também é igual a zero. Então, o que acontece é que no caso contínuo,
as igualdades sempre têm probabilidade zero. Então, se você tiver que calcular algo do tipo P de y menor ou igual a 6, no caso em que y é contínuo, essa igualdade tem probabilidade zero, né? Você pode ver isso como sendo P de y menor do que 6, mais P de y igual a 6. Essa parte aqui é zero. Então, no fim das contas, o P de y menor ou igual a 6 é P de y menor do que 6. E, de forma geral, a gente tem P de y menor ou igual a um yzinho qualquer, é igual a P de y menor do que yzinho, né? Ou seja, a igualdade não importa, né? Para qualquer que seja o y que eu coloque. No caso discreto, não é assim sempre, né? Tem que tomar cuidado. No caso discreto, se você tiver que calcular x menor ou igual a 6, qual é a probabilidade de x menor ou igual a 6? Se o 6 pertence, aqui eu vou colocar assim, o 6 pertence ao suporte da variável aleatória, ou seja, 6 é um valor possível, então o p de x igual a 6 é positivo, né? Então, isso aqui seria P de x menor ou igual, não, seria P de x menor do que 6, mais P de x igual a 6, e essa parte aqui eu não posso desconsiderar. Então, isso, porque essa parte aqui vai dar positiva. Então, isso aqui é diferente de P de x menor do que 6, né? Assim, aí eu falei o seguinte, ele vai ser diferente às vezes. Por quê? Porque você poderia calcular, por exemplo, P de x menor ou igual a 6,5. Aí não tem problema. Por quê? Porque o 6,5 não é um valor possível. Então, isso aqui é a mesma coisa que P de x menor do que 6,5. Mesmo a variável sendo discreta. Porque a igualdade, o que diferencia isso disso é a igualdade. E o P de x igual a 6,5 é zero. Então, tanto faz. Então, aqui eu posso incluir a igualdade ou não incluir, que a probabilidade vai ser a mesma. Então, o ponto é o seguinte. No contínuo, a igualdade sempre tem probabilidade zero. Então, sempre tanto faz você colocar a igualdade ou não no sinal da desigualdade. No caso discreto, pode fazer diferença. Essa diferença vai aparecer se você estiver calculando a acumulada num ponto que é do suporte. Esse ponto aqui não é do suporte, então tanto faz colocar a igualdade ou não, porque a igualdade tem probabilidade zero, tá? Agora, se eu pegar no 6, aí no 6 vai fazer diferença. Por quê? Porque P de x igual a 6 é positivo. Então, se x ser menor ou igual a 6 é diferente de x ser menor do que 6. Tudo bem? Não, Fez sentido? entendi, mas então por que o P de y menor que 6 é igual a P de y menor ou igual a 5? Isso que eu não entendi muito bem. Não, aqui no contínuo não seria isso, né? No contínuo eu teria P de y menor ou igual a 6, seria diferente de P de y menor ou igual a 5, né? Porque entre o 5 e o 6 eu tenho todo um espaço, né? Então, Sim, aqui teria o 5 e aqui estaria o 6. sim. Né? Então, faz diferença. E nesse caso, por que nesse caso aqui faz diferença? Eu vou ilustrar assim. Aqui o 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aqui eu vou botar o 7 só para não dar a entender que para no 6. Aí, se eu te fizer assim, agora aqui eu estou no x, tá? Então, isso aqui é para a variável x. Então, cada um desses pontos aqui tem uma probabilidade positiva. Aí eu falo para você, qual é a probabilidade de x ser menor do que 6? Então, x menor do que 6, você vai ter que fazer aquela bolinha aberta aqui, né? E você vai pegar tudo isso aqui que está para a esquerda. Como aqui não tem nada de probabilidade, é equivalente a você pegar x menor ou igual a 5, né? E contar daqui para trás. Tudo bem?
Então, é essa a Sim, sim. explicação, entendeu? Por isso, mas isso aqui é só no discreto, tá? Que acontece isso, e só vai acontecer em ponto que é do suporte. Se você fizer 6.5, tá aqui, né? Aí tanto faz, se você vai incluir o 6.5 ou excluir o 6.5, porque tem probabilidade zero, né? Tudo bem? Entendi, professor. Obrigado. Tá? De nada. Então é só isso que tem que prestar atenção, se a variável é contínua ou discreta, para saber se você vai subtrair um ou não, dependendo do caso. Tá? Ok. Bom, pessoal, Professor, faltam 5 minutos, então acho que eu vou parar por aqui para não atrasar muito, tá? Mas se vocês quiserem ficar quem quiser ficar até o final, não tem problema não. Pode falar. não, na verdade eu queria tirar mais uma dúvida. Ah, tudo bem, pode falar. Sim. Mas se alguém quiser ir na minha frente, que eu já tirei muita dúvida, né? Se alguém quiser falar primeiro aí, pode falar. Ah, beleza, beleza. Vou esperar um pouquinho para ver se alguém tem uma dúvida primeiro. É, Beleza. bom, acho que pode perguntar, então. É. Minha dúvida era na lista 3, que eu fiquei com um pouco de dúvida sobre o conceito, né? De. Esqueci o nome daquilo, de dependência, né? O conceito de Uhum. dependência e não dependência. E Ah, aí, de eventos? isso. Tá, deixa eu... Popular. E aí eu tava vendo os exemplos, eu até acertei, mas eu queria saber se poderia fazer, acho que pode ser o 2 ou o 3, um desses três, que eu acho que Beleza. é o mesmo exercício. E aqui ainda estava com aquele problema dos caracteres especiais. Ah, bom, esse um ele acaba que não vai usar a questão da independência. É só para tomar cuidado, por exemplo, aqui no item um, quando aparece algo assim, né? P de A interseção B. Às vezes, os alunos acabam se confundindo com as hipóteses, né? E às vezes a pessoa acha que viu solto que a interseção, tem que calcular a probabilidade da interseção de A com B, a pessoa já faz assim, P de A vezes P de B. Tá? Isso aqui só vale se A e B são independentes. Tá? Então, não confunda, tá? Muita gente chegaria aqui e colocaria, tá, isso aqui vai dar o produto, ele acaba não dando certo, né? 0,1 vezes 0,3 não vai dar 0,05, tá? Então, isso aqui só vale se as variáveis são independentes. Então, você pode, se forem independentes, você pode decompor a probabilidade da interseção como um produto das probabilidades de cada um. Então, deixa eu fazer, para frisar isso, fazer a 3, por exemplo, que a 3 usa independência. Né? Então, vamos lá. Aí uma questão que fica, né, por exemplo, eu vou aproveitar que eu estava fazendo com esse exemplo, eu vou ter P de A igual a 0,1, P de B igual a 0,3 e P de A interseção B é igual a 0,05. Então, como eu constatei, né, que aqui 0,05 é diferente de 0,1 vezes 0,3, porque esse produto aqui daria 0,03, não é isso? Que é diferente de 0,05. Então, qual conclusão eu posso tirar quando eu faço essa constatação? Que A e B não são independentes. Isso eu tenho certeza. Não foi dito na questão, mas como eu constatei que a interseção não pode ser decomposta como a probabilidade de cada um dos eventos, eu tenho certeza que A e B não são independentes. Tá?
Então, vamos para o 3. Eu acho que esse conceito a gente usa explicitamente na questão, né? Aqui no item B. Então, a gente tem o seguinte, P de A, 0,2, P de B é P, e a gente tem P de A, união B, igual a 0,3. Eu vou fazer o B direto, né? Porque ele fala é o que fala sobre a independência. Então, ele pergunta, para qual valor de P teremos A e B independentes? Então, eu vou usar a independência nisso, né? Então, tem o seguinte, se A e B são independentes, então, tem que valer P de A interseção B igual a P de A, P de B. Mas quem é P de A? P de A é 0,2. E quem é P de B? É P. Então, para A e B serem independentes, eu tenho que P de A interseção B tem que dar 0,2P. Aí, bom, se eu tivesse direto do enunciado essa probabilidade aqui, beleza, eu conseguiria fazer as contas direitinho. Né? Mas eu não tenho, eu tenho a união. Aí, como é que eu posso fazer? Bom, eu posso usar diagrama de Venn, né? Por exemplo, eu posso usar várias coisas, mas talvez o diagrama de Venn seja o mais conveniente. Então, aqui eu tenho A e B. Ele me diz o seguinte, olha, a união de A com B é 0,3 e o P de A é 0,2. Então, eu vou fazer o seguinte, ó. Eu sei que essa bolinha mais essa bolinha aqui é 0,3. Como aqui no P de A eu tenho 0,2, eu vou colocar assim. Aqui eu tenho 0,2 e no A união B 0,3. Então, esse pedaço aqui é 0,1, concorda? Né? Porque toda essa bola aqui do A tem 0,2 de probabilidade. Então, como a união do A com B tem que dar 0,3, esse pedaço aqui, sem contar a interseção, tem probabilidade 0,1. Tá? Se é assim, aqui tem 0,1. P de B era Pzinho, né? Então, aqui, quanto que mede, quanto que vale essa interseção? Essa interseção vai valer o quê? Vai ser o P de B todo menos 0,1, não é isso? Então, essa interseção vai ser o P de B, que é tudo isso, menos 0,1. Ou seja, vai dar P menos 0,1. Tá? Então, beleza. Eu só vou escrever aqui o que significa essa interseção. Tá? Então, olha só o que aconteceu. O que estava faltando, que é a interseção B, eu já descobri que vale P menos 0,1. Então, se eu substituir aqui, eu vou obter P menos 0,1 igual a 0,2P. Olha, isso aqui é uma equação de uma variável, né, linear, então eu consigo resolver essa equação. O que eu vou fazer para resolver? Vou subtrair 0,2P dos dois lados. Tá? Subtrair 0,2P dos dois lados, e aí depois eu vou somar 0,1 dos dois lados. Tá? Então, isso aqui vai dar 0,8P igual a 0,1, P igual a 0,1 dividido por 0,8. Aí eu posso multiplicar por 10 em cima e embaixo, que vai dar 1 sobre 8. Tudo bem? Faz sentido? Sim, 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 sim. Tá? Então, é essa questão, né? Se A e B são independentes, é porque a interseção fatora como produto de cada um dos dois. Beleza. Tudo bem? Aham. E aí, se for dependente, é aquela questão de dividir, né?
Se eles forem independentes, aí você vai ter que fazer a decomposição mais geral, que é essa. A interseção B pode ser descrita como P de A dado B, lembra, era a regra da multiplicação, P de B. Ou, se eu quiser trocar a ordem, eu também posso. Pode ser B dado A, P de A. Eu só preciso ser consistente. Então, o P de A é porque é dado A. E aqui o P de B é porque é dado B, tá? Então, não posso fazer, por exemplo, P de A dado B vezes P de A. Isso não pode. Ou P de B dado A vezes P de B. Aí também não pode. Esse produto tem que ser o cara que está condicionando aqui. Tudo bem? Beleza. Bom, pessoal, então eu acho que eu já vou parando por aqui, porque como já até passou das 10, né? Mas, bom, espero que tenha dado para tirar as dúvidas, e aí qualquer coisa que surgir, podem me escrever por e-mail que eu respondo. Talvez eu demore um pouquinho, porque eu estou preparando as provas, né? Mas eu respondo ainda antes da prova na semana que vem. Beleza? Obrigado, professor. Valeu, obrigado a vocês, pessoal. Valeu, obrigadão, professor. Boa tarde, bom dia. Boa semana, professor. Obrigada. Obrigado, pessoal. Boa semana para vocês.